Começando mais um Livre Cultura Cast, episódio número 5. Aqui é Denis Cruz e hoje nós vamos falar sobre gestão de projetos sociais. É muito natural que os negócios sociais sejam iniciados com aquela vontade de querer colocar logo na rua as atividades e fazer acontecer de maneira rápida, mas é muito importante que se pense sempre em como que o projeto vai ser executado, que metodologia vai ser utilizada e por aí vai. A Ângela Fernandes conversou com a Valquíria Felizardo, que é mestre em estudos de desenvolvimento pela SOAS, Universidade de Londres, e MBA em gestão de projetos pela FGV. A Valquíria assumiu missões para o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS no Camboja, trabalhando para o Escritório de Direitos Humanos de Londres e Operadores de Minas em Moçambique. Atualmente, a Valquíria é gerente de projetos na INC, uma empresa social paulista especializada em gestão de projetos sociais e que ajuda organizações a expandirem o seu impacto através do trabalho que realizam, e também por meio de cursos de formação em Project Management for Development, o PMD-Pro. Antes da conversa, eu quero agradecer você que está acompanhando a gente e aproveito para deixar um recado aqui, para que você assine o nosso feed. É a maneira mais fácil de receber os episódios diretamente no smartphone, então assim que a gente publicar por aqui, você já recebe imediatamente. Se você utiliza o iPhone ou algum produto da Apple, só é acessar o iTunes, ir na seção de podcasts e assinar. Se utiliza algum Android, algum telefone Android, no teu agregador de podcast preferido, você também acha a gente lá, o Livre Cultura Cast, beleza? Então é isso, fiquem agora com o episódio. Valquíria, a primeira pergunta que eu queria que tu respondesse pra gente é referente justamente ao teu trabalho, né? Como você lida diretamente com a gestão de projetos sociais, e eu lendo uma das tuas entrevistas no próprio site da INC, eu vi que tu colocou lá que o maior desafio teu nesse teu trabalho de gestão de projetos sociais é justamente o entendimento do gestor da instituição ou da ONG, a resistência dele em não enxergar a necessidade de profissionalização, seja do próprio trabalho dele, seja da instituição como um todo, e muito menos a profissionalização da gestão de projetos. E aí eu queria que tu pudesse dar uma dica, ou mesmo elencar quais são os pontos relevantes que tu considera para quem está lidando, né, diretamente com uma instituição, está dentro de uma instituição, essa questão da profissionalização da gestão de negócios sociais ou de projetos sociais. Aí eu queria que tu explanasse um pouco melhor, baseado na tua boa experiência de projeto, como vencer essa barreira dessa resistência. Legal. Obrigada, Ângela, pela pergunta. Acho que antes de mais nada, eu queria muito dizer que eu respeito muito o trabalho das organizações, das associações por todo o Brasil. Elas, de fato, trazem, sim, impacto social. Então, não é que quando a gente fala de profissionalização, não é que que não há eficiência, que não há eficácia, não é isso que a gente quer dizer. Mas o que a gente acredita, de fato, é que há, sim, uma forma da gente ganhar um pouco mais de eficácia, poder ter tempo, gastar o nosso tempo e a nossa energia de forma mais eficaz mesmo. Mas é muito importante dizer que a gente realmente acredita no trabalho dessas organizações e ela já tem conquistado muito. É muito importante a gente dizer que a gente é muito feliz de trabalhar com elas porque a gente realmente acredita. E como você disse, geralmente os gerentes são o coração da instituição e acreditam muito na causa da organização e a gente respeita muito isso. E aí, respondendo a sua pergunta de forma assim mais direta, a profissionalização ela não significa usar as ferramentas e as linguagens do setor comercial ou empresarial, como a gente fala, né? De fato, a profissionalização ela vem dentro do para o terceiro setor, ela responde muito ao PMD, que é o Project Management for Development, que é essa metodologia que a gente está dizendo, que a INC trabalha, é uma metodologia internacional, e a gente acredita que dentro do nosso setor a gente pode construir, e foi isso que aconteceu, as ferramentas para a profissionalização dentro da nossa realidade.
Então, o PMD, inclusive, ele te dá a opção de 23 ferramentas e funciona como uma caixa de ferramentas, essa mesma que a gente tem em casa. Então, a depender da necessidade da organização, ela escolhe as ferramentas, se é para plano de comunicação, se é um marco lógico, por exemplo, se é um plano de monitoramento, avaliação. Ela vem com essas várias opções e cada organização tem a liberdade de fazer a escolha de quais ferramentas utilizar e aquelas que fazem mais sentido para a realidade delas. Então, basicamente, assim, seria o fato de primeiro conseguir identificar a necessidade direta daquela instituição. Mais ou menos por aí? Isso. E muitas vezes as organizações já sabem onde estão os gargalos, né? E quais ferramentas ajudariam ou apoiariam elas de forma mais eficaz no dia a dia. Em pensar que tem uma ferramenta que estrutura isso tudo de forma muito visual e não só visual, assim, o exercício tenha mais claramente qual a causalidade do projeto, por exemplo, o que eu preciso fazer e o que essa atividade feita vai gerar no meu projeto. Essa é uma das ferramentas que a gente pode citar. Por exemplo, muitas vezes eu vejo um gargalo. Hoje mesmo eu estava numa organização aqui em São Paulo e fazia diagnóstico sobre os principais desafios que eles enxergam, e um deles era exatamente assim, a questão da comunicação e da responsabilidade de comunicação. Quem é responsável por ela e quem é o usuário dessa informação, né? Então, se é o público-alvo, se é o próprio gestor, então, ou se é o financiador, por exemplo. Então, há alternativas que realmente facilitam e estruturam a nossa jornada. Então, o que acontece é o mapeamento também da funcionalidade toda dessa instituição. E aí, aproveitando o gancho que tu já citou, né, essa questão dessa metodologia bem específica de vocês, que é o PMD Pro, eu vi até que vocês são pioneiros nessa metodologia, e eu vi também que ele é bem diferente do usual do comercial, porque a gente sabe que tem várias instituições que pensam projetos há muitos anos, e já uma instituição, uma ONG, ela não tem o produto, o serviço em si, aquele material que vai retornar para ela com algum lucro. Mas assim, na prática, tu pode dar algum exemplo na prática de como ele pode trazer um benefício direto, pontuar algum benefício direto ou alguns benefícios diretos para quem passa a implantar essa metodologia PMD Pro? Claro. Eu acho que antes de eu falar um pouco da metodologia, eu vou contar para você aqui uma breve história. Eu fiz um MBA em gerenciamento de projetos pela FGV, e na época eu já trabalhava numa ONG no Rio de Janeiro, e eu tinha uma grande dificuldade em traduzir as ferramentas e a linguagem da área comercial para o meu dia a dia. E eu não sosseguei até, isso foi em 2010, que eu comecei a estudar, e eu comecei a procurar se tinha por aí algum método para gestão focado no terceiro setor. Naquela época, o PMD estava sendo desenvolvido, então por isso que eu não encontrei nada. E aí, depois de trabalhar com projetos sociais em outras partes, e aí do mundo e do Brasil mesmo, aos poucos eu fui encontrando uma ferramenta ou outra. E 2 anos atrás, eu de fato peguei a apostila pela primeira vez e eu falei, gente, é isso, né? É exatamente o que a gente precisava. E aí, por que é tão diferente assim? Aí eu vejo um pouco da história da metodologia. Ela foi criada por organizações sociais internacionais que percorreram essa mesma trajetória que eu, ou seja, de trabalhar com projetos, de ter estudado na área comercial e entender que aquilo não abraçava todas as nossas necessidades. Então, ela foi criada por organizações do terceiro setor, e aí a gente pode citar, tem desde Visão Mundial, a WWF, o próprio pessoal do PMI. Por essas grandes instituições, né? Isso, que é a certificação, né, de gerenciamento de projetos comercial como um todo, mas eles também participaram. E aí, como que qual que é a origem do PMD aqui no Brasil? Você está certa, a INC é de fato a pioneira, a Lisiane Silva, que é a fundadora da INC. Lá já no comecinho, em 2011, ela foi convidada a participar, acho que de uma das primeiras turmas do PMD, e ela teve o mesmo plim que eu tive e falou, eu vou trazer e eu quero ser replicadora dessa metodologia no Brasil, porque a gente tem um campo social enorme no país.
E aí, então, ela resolveu oferecer esse conhecimento de duas grandes formas, né? Através da gestão de projetos em si, que é, então, trabalhar com algum instituto ou alguma ONG que tem um projeto desafiador ou que está no momento de redesenho dos projetos, e a gente faz essa gestão conjunta com as instituições, e também através do curso, que é o curso do PMD Pro, que são 40 horas no total, e onde é passado todo o conteúdo. E esse curso te dá, inclusive, a possibilidade da certificação, de conseguir a certificação internacional como gestora de projetos sociais. Então, a gente já recebeu 7 prêmios pelos 2 serviços, ou seja, o serviço de gestão e o curso em si. Nossa, que e legal. A gente tem 5 anos de história no Brasil, tendo mais de 1.500 alunos participantes, e que esses alunos já receberam prêmios com as organizações que eles levaram esse conhecimento também. E aí a gente tem um projeto aqui no Brasil, e aí é onde eu vou fazer a ponte para te dizer como que a gente, na prática, né, implementa essas ferramentas. Tem um projeto que chama Projeto Legado, ele acontece em Curitiba, já está na 4ª edição. E o projeto entende que esse fortalecimento interno é tão importante que o objetivo do projeto em si é trabalhar com outras organizações de base, então é ser um replicador e trabalhar a gestão de projetos, mas também outras questões, como impacto social, liderança, captação de recursos e aí outros assuntos. Então, quando a gente começou com o projeto, então foi desde o princípio desenhar o projeto. Então, qual a necessidade que a gente vê? Vamos diagnosticar essas organizações. Quais são os tipos de problema que elas enfrentam? E qual que é o nosso lugar enquanto projeto e o que a gente espera alcançar? E aí, para poder implementar o projeto, a gente fez essa estrutura lógica que eu falei para você. Aí, daí em diante, a gente criou a EAP, que você também já deve conhecer, uma vez que é colega de gestão de projetos, que é a estrutura analítica de projeto, que é onde a gente combina, não é, toda a parte de trabalho direto com uma parte de trabalho indireto. Né? O que é o trabalho direto? Eu vou citar até os projetos comerciais que são mais fáceis de assimilar. Assim, a construção de uma ponte. Né? Então, a ponte é esse produto e aí ela é o direto que a gente vai entregar. Então, a gente precisa ter os materiais, a gente precisa ter as pessoas que vão trabalhar, a gente precisa de um engenheiro. Isso é tudo direto. O indireto é aquele trabalho para que a gente alcance algo. Olha, então, os materiais, o que precisa ser feito? Apressar os materiais, comprar os materiais, transportar os materiais. Isso muitas vezes no nosso dia a dia do planejamento a gente esquece. Então uma estrutura de projeto ajuda muito a gente a ter essas atividades todas mapeadas. E aí a gente fez isso para o projeto. Então o que a gente tem que fazer no Projeto Legado? E elencamos isso, criamos um cronograma, a gente fez toda a parte de planejamento e definiu quais eram os indicadores e no fim a gente avaliou o projeto. Então essas são só algumas atividades práticas com base na metodologia. Então, basicamente, o que vocês conseguem fazer com essa metodologia seria quase impossível fazer com a tradicional, né? Com gerenciamento, com as técnicas e ferramentas que se tem tradicionalmente, como tu falou bem no começo, né, da tua dificuldade, quando estava estudando ainda projeto, de tentar adequar aquelas ferramentas ao que tu já estava trabalhando na área, né? Essa ferramenta, basicamente, ela transforma radicalmente a possibilidade de, vamos dizer assim, de sucesso entre aspas, né? E de eficiência em toda a gestão da instituição. Porque, normalmente, quem está na frente da instituição tem o amor, tem a paixão, tem uma outra coisa que move, que vai muito além de qualquer valor, de qualquer dinheiro, né, de qualquer moeda. E aí, os funcionários daquela instituição, ou mesmo voluntários, eles, às vezes, não conseguem entender esse papel da instituição. E eu estou percebendo aqui, rapidamente, o que tu está falando, que se tem essa possibilidade de engajar, inclusive, o pessoal que está lidando, né, com a instituição direto, né, que está ali direto com o gestor da instituição, porque eles também fazem parte desse processo, desse movimento, né,
Não é só o gestor em si, tem essa equipe que precisa ser bem gerida, né? Que precisa ter essa condição de mostrar para ela como é que ela pode fazer melhor o trabalho dela. E menos se desgastar. E menos bater cabeça. Que eu acho que essa é a proposta, não é isso? Isso. E assim, e que bom que você mencionou isso. A metodologia, inclusive, acredita que a participação é fundamental. Um dos pontos de quando a gente narra é o quão importante é a participação das diferentes esferas da organização no processo de construção das ferramentas que a gente vai usar no dia a dia, inclusive. Então, assim, a gente, voltando a usar o exemplo do Projeto Legado, a gente conseguiu medir que as organizações que chegaram até o fim do projeto, elas tiveram um crescimento de 500% no impacto que elas geram. Então, a gente tem um número que prova isso. Então, a gente avaliou os indicadores básicos delas, e isso depois no processo de evolução do projeto, em um ano de projeto implementado. Em um período. E então esse projeto, inclusive, o Projeto Legado, tem como no fim, assim, uma organização das 20 que participam nessa última etapa, ela tem um plano de poder expandir o impacto dela, e ela apresenta esse plano. E aí, no fim, uma delas recebe um prêmio em dinheiro, e para poder já dar o primeiro pontapé no início, para iniciar essa expansão. E aí teve um ano que a organização vencedora disse: olha, eu não quero o prêmio, porque como ao longo de todo esse processo a gente cresceu tanto, a gente desenvolveu, a gente pensou parcerias, a gente verificou novas formas de captar, a gente reorganizou internamente, a gente já tem o valor necessário para a gente iniciar a nossa expansão. Então, eu acredito na organização X e espero que ela receba esse apoio financeiro. Então, para a gente, assim, é muito simbólico esse caso, não é? De ter uma organização vencedora e que compreende que ela venceu não só o prêmio monetário, mas também ao longo do desenvolver dela, já conseguiu colher os frutos. Muito interessante, Valquíria, porque todo mundo está sempre atrás dos números, né? Em busca dos números. E essa possibilidade da instituição conseguir enxergar que ela precisa viver e sobreviver, ela precisa também olhar para números, né? Isso é muito importante, não de uma forma radical, que se impõe para muitas pessoas num ambiente comercial, mas numa possibilidade de enxergar para onde você está indo. Porque a gente não consegue ver as instituições com esse período de vida, de ciclo de vida. O que acontece muitas vezes é, inicialmente, 2 anos, 3 anos, e o trabalho, a instituição vai parando, né? Não vai conseguindo caminhar. Porque justamente, não infelizmente, por falta de acesso, por falta de orientação, por falta de recursos, por uma série de fatores, ela não consegue vislumbrar essas esferas que essa metodologia, como a PMD Pro, propõe, né, para o gestor, e especialmente para ele. E isso é fantástico, né? Eu não conhecia a ferramenta, estou conhecendo agora através de você. Já achei, assim, fenomenal mesmo, porque tudo que vem para você melhorar um processo e melhorar principalmente o retorno, quando a gente está falando de impacto, o retorno muda, né? Mas a possibilidade de existência da ONG, cumprindo de fato a missão dela ou da instituição, seja ela sociedade mista, né, de parte governamental, ou, né, enfim, é muito interessante, porque você vê que há uma possibilidade de vida, além da sobrevida que muitas instituições elas acabam enfrentando, né? Elas estagnam quase num período. E aí tu falou bastante dessa questão também da importância de usar a metodologia em si e de promover, de aumentar o impacto que ela causa. Eu já puxo o gancho para a próxima pergunta. Como tu lida e já lidou com instituições nacionais e internacionais, eu acredito que tu já passou por ambientes que tinham muitas pessoas trabalhando
né, naquele projeto, naquela instituição, e também passou por outras que não tinham aquela quantidade de pessoal, né, e a quantidade era menor. Eu queria te perguntar, se fosse possível, como é que é possível uma empresa, vamos dizer, um microempreendedor, um profissional autônomo, uma microempresa, ela conseguir promover algum impacto social? Necessariamente, ela precisa abrir uma ONG dentro dela, ou ela pode ser parceira de outra, ou ela pode, mesmo na função que ela, vamos dizer, na visão dela, já está atrelado com algum impacto social. Como é que tu enxerga isso, essa possibilidade, tanto do pequeno empresário, como do microempreendedor, como do profissional, que tem a possibilidade de ter uma ferramenta que pode, sim, impactar de diferentes formas a comunidade que ele está inserido? Sim, ótimo. Bom, eu acho que para dizer um pouquinho, a Inc., que é, né, essa empresa social que a gente trabalha, é uma microempresa e é uma empresa que trabalha com impacto social. Então, é possível, né? Então, é importante dizer que é possível. Eu acho que, apesar da gente ter proporções diferentes, quando a gente fala de microempresa ou de uma grande multinacional, o impacto ele pode ser tão grande quanto. Quando a gente fala de um projeto bem desenhado, não é o tamanho do recurso que gera necessariamente maior impacto, tá? E não é um número muito maior de pessoas que naturalmente vai gerar mais impacto. Então, assim, independente de ser uma organização social, de ser microempreendedor, microempresa ou autônomo, o importante é ter um projeto alinhado e claro, e que tenha um objetivo claro e alcançável. E aí, esse alcançável é onde a gente para e pensa, né? Uma coisa que eu faço questão de dizer, e é muito importante, eu espero que nossos ouvintes guardem isso, é que a gente tem muita tendência de achar que a gente tem as soluções. E a solução de todo qualquer problema que a gente quer resolver ou o impacto que a gente quer causar, a gente tem que perguntar para quem a gente quer causar qual é o problema que ela tem. Então, quais são as necessidades que existem? A necessidade que é sentida, uma necessidade que é de fato, então que a gente tem dados secundários ou primários que nos, por exemplo, a gente percebe que tem um grupo muito pequeno de crianças sendo atendidas no contraturno escolar, num determinado bairro. Então, a gente vê que isso é uma realidade, né? E aí, como que a gente vê isso? Porque a gente vai ou na Secretaria de Educação, ou a gente vai nas escolas, ou a gente pergunta para a comunidade onde a gente vive. Ela que diz pra gente qual é o problema dela. E a partir desse problema, e a partir da nossa capacidade, a gente vê como que vai ser desenhado esse projeto e como que a gente pode contribuir para o impacto que a gente espera contribuir. Então, independe muito do tamanho ou do recurso da organização, mas sim do projeto que ela quer implementar. Então, desde que a gente mensure os resultados... Passa pela identificação do problema. Exatamente. Passa pela identificação do problema e aí, a partir desse problema, você faz um recorte, né? De fato, onde que a gente consegue atuar, onde que a gente consegue medir os resultados. Porque para a gente continuar, a gente tem que ter resultado, é o que você vinha dizendo dos números, né? Então, e aí não são os números secos. Quando a gente está falando de resultado, perceber que há mais mulheres trabalhando, porque agora elas têm onde deixar os filhos numa entidade, ou numa organização, ou numa escola que agora oferece contraturno escolar, por exemplo. Sim, entendi. Essa condição de você, que tu falou agora, né, de conseguir mapear o problema e ter um objetivo claro, trabalhar com a condição de a possibilidade, vamos dizer assim, de ter um projeto básico para aquilo, né? E ter essa conversa com a comunidade em volta, que eu acredito que, como a gente vive num país que tem muitas necessidades, né? E falta de oportunidades, também não faltam, e muita desigualdade, não faltam oportunidades para se trabalhar. E eu tenho também contato, a gente tem, né, a Livre Cultura tem muito contato com jovens nos nossos trabalhos e projetos voluntários que a gente realiza,
Então, tem muitos jovens voluntários que sempre, num determinado momento do final do trabalho voluntário, eles chegam conosco muito animados, muito apaixonados, por eles terem feito algum trabalho voluntário, que mexeu com eles, mexeu com o coração, mexeu com a mente deles, e eles ficam muito empolgados em fazer alguma coisa, já passam a se incomodar com o que eles estão estudando, já começam a se incomodar, porque na universidade ninguém toca em assuntos como esse, ninguém os incentiva e instiga eles para isso, e eles ficam muito incomodados com essa questão dos problemas, né, sociais. E aí eu queria te perguntar, né, qual é o conselho que tu daria para esse pessoal jovem que tem muito desejo de fazer alguma transformação, né, de revolucionar, né, nas suas áreas de trabalho, que estão estudando. Qual é o conselho que tu daria para eles, para quem quer ter algum projeto de trabalho, impacto social? Porque eu vejo também que eles conseguem também, assim como eles têm um desejo, um ímpeto muito alto, eles também conseguem se frustrar muito rápido, eles conseguem, né, parar muito rápido. E aí, eles, pelas dificuldades que eles vão encarando no meio do processo de ter um projeto. Aí eu gostaria que tu desse algumas dicas, né, alguns conselhos para esse pessoal que é jovem e que não se segura quieto, né, quer fazer alguma coisa, uma coisa diferente e que cause impacto, quer, como tu bem falou desse projeto aí, legado, quer deixar algum legado, né? Como que eles podem caminhar aí sem parar, né? Sem desistir, né? Sim. Na verdade, eu tenho alguns conselhos. Espero que pelo menos um ou outro vá fazer sentido para essas pessoas, para esses jovens. Eu acho que o primeiro comece pequeno, de verdade, porque um projeto de impacto, ele não precisa começar gigante. E sim uma proporção, como eu disse, que seja possível de ser realizada. Se a gente for tentar começar algo muito maior do que a gente consegue, a gente pode realmente se frustrar e não querer continuar trabalhando com projetos desse tipo, que são tão importantes, né? Então eu acho que é um passo de cada vez. É o primeiro conselho, e é o conselho que eu ouvi quando eu era jovem, quando eu tinha acabado de entrar na faculdade e já estava pensando em trabalhar na área, não é? Um outro conselho que eu também já mencionei é a gente conhecer o nosso público-alvo. E depois de ouvir muito, conversar também com outras pessoas que já fazem isso em algum lugar, ou que já é um caso que você se identifica, e entender um pouco da trajetória. Então, eu acho muito importante ouvir, mas depois também dialogar. Outro ponto, e aí é muito ligado à gestão, a gente tem que organizar assim um plano de gestão. Quanto tempo a gente vai poder dedicar para o projeto? Quem a gente vai chamar para participar? Quais são os resultados que a gente espera ao fim, né, de um ciclo do projeto? Esses resultados são mensuráveis? Eles são possíveis? São alcançáveis? Então, estudar uma metodologia de gestão é uma boa forma de iniciar um projeto. E se mesmo assim esse jovem ou essa jovem ainda não se sentir confortável, eu acho que ela pode, e eu acho que muitos deles já fazem, né, trabalhar como voluntário em organizações que trabalham com a causa que a gente deseja se envolver, conhecer melhor os projetos ligados a essa causa e como esses projetos funcionam, e aí sim criar o seu. Olha, dicas realmente bem práticas. Tem mais alguma que eu estou anotando aqui? A gente já está com 6 dicas. Acho que é um bom começo, não é? Esse é um bom começo. Eu achei dicas, assim, fundamentais, porque, de fato, todo mundo, né, inclusive a gente sempre peca, né, com a maioria de nós, eu acho, né, em querer começar grande, né? E a frustração, às vezes, para aí. Porque você não tem recurso, né? Então você já mete, vamos dizer, os pés pelas mãos e o negócio fica complicado. E valeu mesmo pelas tuas dicas. Eu queria agora que tu desse tuas considerações finais. Mas inicialmente já quero dizer que foi um prazer para mim, é um prazer pra gente conhecer vocês. E quem sabe, quando eu puder, já tá fazendo esse curso também, porque muito me atraiu. Ele realmente parece ter a condição de falar, vamos dizer assim, a linguagem
dos projetos sociais, coisa que é rara de se encontrar quando a gente fala de gestão de projetos. Obrigada, Ângela, obrigada a vocês aí da Livricultura por ter feito o convite. Para mim é um grande prazer sempre poder falar um pouco do nosso trabalho e falar o quanto a gente acredita no poder do terceiro setor no Brasil e o quanto a gente acredita no poder dos jovens e no poder de organizações de qualquer tamanho que queira, de fato, contribuir para o desenvolvimento do nosso país, né? E aí do Brasil, regional, local, como um todo. Então, obrigada mais uma vez. Eu vou deixar aqui o meu contato. Quem quiser conversar e tiver alguma dúvida, pode me enviar um e-mail. É Valkyria, com W e Q, U. Acho que a Ângela depois pode colocar também em algum postzinho. Então é valkyria@inkinspira.com.br. O nosso site é o www.inkinspira.com.br. E eu queria aproveitar, então, já que eu imagino que vai despertar assim, interesse nos ouvintes, tanto a metodologia como o curso. A gente tem aí dois cursos ainda planejados para o ano de 2017. Tem um virtual, como você disse, que acontece do dia 23 de outubro até 7 de novembro. Então, são as segundas e sextas-feiras, das 7h30 às 9h30 da noite. E tem um curso presencial que vai acontecer aqui em São Paulo, de 23 de outubro também, até dia 27 de outubro. E aí é um curso intensivo, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. E aí, se alguém quiser mais informação, tem lá no site também. E sobre o curso em especial, também tem o e-mail que é contato@inkinspira.com.br. Então, eu queria agradecer mais uma vez e eu espero ver muitos de vocês em breve. Bom, amigos, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham curtido esse papo entre a Ângela e a Valkyria. Comentem aqui nas nossas redes sociais, facebook.com/livrecultura, e lá tem as descrições, os contatos desse episódio de hoje, tá certo? Vamos ficar atento aí para os próximos episódios. Não esquece de assinar nosso feed e manda essa conversa aí para os amigos, para quem você tem em contato e que ache que também seria interessante que eles ouvissem, ok? Então nos vemos no próximo episódio, beleza? Valeu!